É muito difícil tu ter uma resposta pronta. E se tu tens essa resposta pronta, eu fiquei pensando sobre essa pergunta ontem, se essa resposta pronta é porque provavelmente ela não é verdade. A busca pela verdade sempre vai te instigar. Sempre vai te instigar. E eu tenho um certo ceticismo em apontar algo de muito particular sobre a nossa época, assim, que nós vivemos uma época da pós-verdade, como se o compromisso com a verdade nesta época estivesse menor do que em outras. Na verdade, eu acho que o compromisso com a verdade, aliás, o compromisso com qualquer coisa que seja boa mesmo, que nos faça crescer, é algo que tu tem que reafirmar a cada época, a cada dia, a cada momento, né? Já que nós estamos falando da beleza, nós estamos falando de arte, beleza, então eu acho que é bom lembrar que a arte, ela tem um compromisso com a verdade que é muito forte, mas é diferente, por exemplo, do compromisso que um trabalho mais teórico tem com a verdade. Porque um trabalho mais teórico tem um certo compromisso lógico com a verdade, com o conteúdo daquilo que é dito. No caso da arte, muitas vezes a gente fala de beleza e de representação. E quando tu está falando desse tipo de verdade, quando tu está falando de beleza, de representação, de estética, tu está falando de um compromisso com a verdade que não necessariamente, digamos, é um espelhamento da realidade, ok? Ou pelo menos um espelhamento direto. Falando, por exemplo, da arte e da área que eu estudo, que é cultura e literatura africana. A África ficou muito conhecida durante o tempo por algumas esculturas que foram muito importantes para o surgimento das vanguardas europeias, da arte surrealista, porque elas pareciam representar figuras humanas ou de animais de formas que se afastavam bastante da imagem que nós temos normalmente daquelas figuras ou animais que aparecem ali. E alguns estudiosos depois, com um cabedal maior, percebiam que muitas vezes essas esculturas representavam não uma cópia fotográfica, não uma cópia da figura do animal estática ou da figura humana, mas de uma expressão dela, ou então estavam tentando representar ou expressar o movimento daquela figura, daquele animal, daquela realidade. Ou seja, no momento em que tu está falando de uma representação da realidade, de uma representação estética, bela, nem sempre essa verdade é um espelhamento, mas às vezes é a busca, por exemplo, de uma outra dimensão da realidade que não aquela que se apresenta aos sentidos mais diretamente. Então é muito importante isso, porque a arte, a cultura, a beleza está associada com a busca à verdade, mas ela também está associada de uma outra forma. Acho que é isso. É o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro, de acordo com São Tomás de Aquino, aprendi no nosso FL. Exatamente. Se tu vai ver, existe uma identidade profunda entre essas três dimensões: o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, o que é útil também. A palavra útil, nos nossos tempos, ganhou um sentido, parece que parece que passageiro, mas se tu vai ver nas culturas clássicas e nas culturas africanas, a ideia da utilidade está muito ligada à ideia da bondade, da verdade, da beleza. Aquele objeto, ele precisa cumprir uma função, ao mesmo tempo que a beleza, a imagem dele deve espelhar a bondade dele em cumprindo aquela função. E nesse ponto, ele faz parte de uma realidade, de uma verdade. Ou seja, é bastante complexo, mas a gente consegue fazer uma discussão de forma que ela se simplifique. Não fique simplória, mas fique mais unitária. Perfeito, obrigada, professor. E professor Clístenes, o conceito de cultura tem sido disputado por diferentes grupos políticos. A cultura é um reflexo espontâneo da sociedade ou um campo de batalha ideológico?
Ainda, para acrescentar a pergunta, em que medida a cultura de um povo é moldada pelo Estado, pelo mercado e pela sociedade civil? Não, na verdade, é a cultura que molda o povo, o mercado, a sociedade civil. E nós podemos, para responder isso aí, para falarmos disso aí, trabalhar em 3 níveis de cultura, já que essa é a pergunta, não é? Nós temos um primeiro nível, que é essa cultura mais espontânea, que nós vamos chamar talvez de cultura popular, da cultura dos povos, não é? Essa coisa, então o sujeito vai falar em cultura gaúcha, em cultura do Rio de Janeiro, do Sudeste, do Sertão, cultura alemã, cultura italiana, e são todas essas expressões espontâneas mesmo, esse primeiro estágio da cultura, que não é só aquilo que é arte, aquilo que é música, literatura, artes plásticas e todas essas coisas, mas inclusive as instituições que espontaneamente vão surgindo no momento em que eu escolho um líder em detrimento de outro, eu escolho uma pessoa como líder em detrimento de outro, ou essa pessoa simplesmente assume a liderança em detrimento de outros. Isso também faz parte da espontaneidade da cultura. E isso nós não temos nenhuma outra sociedade, nenhuma tribo de índios, nenhuma civilização mais complexa, antiga, medieval, moderna, que não tenha essa espontaneidade, né? Num segundo momento, nós vamos ter o que eu chamo de estágio reacionário da cultura, que vai ter uma reação, não é? Às vezes, né? Está em crise, alguma coisa está aqui, a nossa arte está feia, as nossas instituições estão corrompidas, a nossa economia vai mal, nós estamos com um problema de pobreza, temos guerra, temos isso, alguma coisa, e aí nós vamos ter uma reação a isso. E justamente essa reação pode ser de 2 tipos. Ela pode ser, como comumente é usada a palavra reação, ela pode ser de tipo conservador, não é? Dizer assim, bom, nós estamos com todas essas dificuldades dentro da nossa cultura que era tão espontânea, porque nós não fazemos mais aquilo que faziam os nossos antepassados. E nós temos que voltar a fazer, nós temos que conservar, preservar aquelas instituições, o mercado da forma como ele era conduzido, e as artes, e a linguagem, e todas essas coisas precisam ser conservadas. Nós precisamos dar um passo para trás e institucionalizarmos essa cultura dos nossos antepassados que vinha dando certo. A outra reação é a chamada progressista, não é? Que vai dizer assim, que ela não vai olhar para trás, mas vai olhar para o lado e para frente, né? Olha, o fulano, o Beltrano faz assim, ou simplesmente olha para frente. O nosso problema é que nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Nós nunca fizemos isso e precisamos fazer aquilo outro que nunca foi tentado antes, mas é uma conclusão lógica, é uma conclusão que nós chegamos a partir de certos dados, né? E nós vamos ter esses 2 tipos de reação nesse estágio reacionário, que é um segundo estágio que vem por cima dessa cultura espontânea, né? E depois nós temos o terceiro estágio, que ele é o mais raro de todos, mas que é um estágio filosófico, que quando acontece ele dura muito pouco tempo. Ele aconteceu na Grécia Antiga, no período de Péricles, ele aconteceu em Roma, no início do Império, com Augusto, e proporcionou um certo período de paz, de prosperidade, muito curto, digamos assim, mas ele foi um período que eu chamo de filosófico porque ele é dialético, ele pega aquilo que é conservador, a reação conservadora, pega a reação progressista e tira uma média daquilo tudo, né? Tira uma média e diz, olha, há coisas a serem conservadas e que realmente merecem ser conservadas. E há novas ideias, novos propósitos que também precisam ser levados em conta, não é? Então, esse terceiro estágio ele é bastante raro. Nós não podemos dizer assim que no Brasil, por exemplo, e hoje em dia eu acho que em nenhuma parte do mundo nós podemos encontrar esse terceiro estágio, né? É difícil até de encontrá-lo diante da história, mas como existe 1 ou 2 casos, a gente já vê que ele é possível, né? Então, cultura vem da palavra esse cultus, né? Cultura é parecido com agricultura, certo? Agricultura é cultivar o ager, né? O campo. E ali eu preciso lavrar, preciso regar, preciso cuidar ali para as pragas não tomarem conta
daquela minha cultura, daquela minha plantação e todas essas coisas. A apicultura é a cultura das abelhas, né? A piscicultura é a cultura dos peixes. E cultura só, o que é? Né? Bom, a cultura só, ela é a cultura da própria alma, é a cultura do próprio ser, não é? Então, todo o movimento de reflexão, tudo aquilo que eu consumir e que tiver um efeito não externo, mas interno, na minha alma, na minha inteligência, na minha imaginação, na minha vontade, isso é o que constitui aquilo que nós podemos chamar de cultura. Como dizia a tua pergunta, as instituições, o mercado e todas essas coisas terão uma influência na minha cultura, terão uma influência internamente no meu indivíduo, na minha personalidade, né? Então, isso tudo vai influenciar, dependendo do estágio e o meio onde eu estou, o estágio de cultura onde eu estou, eu também, enquanto indivíduo, estarei fazendo parte desse. Pode ser que a minha cultura seja espontânea, pode ser que ela seja reacionária, tanto conservadora quanto progressista, e talvez esteja num estágio já filosófico. Vai depender do meio e aquilo que vai influir na minha própria cultura, na cultura da minha própria alma, da minha própria personalidade, do meu próprio ser. Obrigada, professor. E na opinião de vocês, falando de cultura, lembrei também de virtudes, Grécia Antiga, e olhando aqui para Coragem para Escolher, que é o tema do nosso fórum, o que vocês enxergam que é o impacto dos filmes na cultura da atualidade, na cultura contemporânea, dos filmes de Hollywood, dos filmes atuais, que talvez não estejam trabalhando virtudes que no passado a gente assistia, que no passado nos desenhos a gente cresceu, a minha geração cresceu assistindo. E eu particularmente percebo que existe uma diferença das virtudes que eram passadas antes, e inclusive do próprio ritmo dos desenhos. Eles tinham um ritmo mais lento, as cores também não eram tão fortes. Claro, também é uma época que a tecnologia era outra. Mas de um olhar geral de vocês, o que é passado através de Hollywood, através de grandes produções sobre cultura, sobre virtudes para a sociedade agora no momento atual? Não, eu acho interessante perguntar para o cinema, né? O cinema é a última das artes, e há até quem discute se ele é uma arte ou não, ou se ele é simplesmente uma amálgama de diversas técnicas diferentes que geraram o cinema, né? Mas não é essa a pergunta, então não vamos entrar nisso. Mas podemos também explorar. Mas a questão toda... Bom, eu sou professor, eu dou aula para adolescentes, né? Pré-adolescentes e adolescentes. E antes de nós chegarmos na qualidade dos filmes e na influência que eles estão exercendo nessa cultura individual de cada um, é interessante ver que, como tu disseste, a tecnologia é outra. Com a tecnologia moderna é difícil que alguém de 11, 12 anos assista um filme, certo? A gente pode estar muito enganado, assim, que as crianças gostam de assistir filmes, não é? Como uma pessoa que tem hoje 40, 50, 60, 70 anos gostava de assistir televisão. E tinha TV a cabo, que era uma grande revolução, assim, nossa, agora eu posso assistir muitos filmes, senão eu tinha que esperar aqueles da TV aberta ou ir pegar filme na locadora e todas essas coisas. Quem tem 11 anos hoje, 12, 13, 14, não consegue assistir filme, certo? É muito longo. Imagina, 1h20, às vezes 2 horas, ficar fazendo a mesma coisa, tendo que acompanhar uma história durante tanto tempo, né? Por uma mudança na tecnologia e tudo isso. E aí nós vamos pensar assim, né? Poxa, eles estão perdendo muito. Porque realmente a capacidade de concentração, hoje, quando a gente entra numa sala de aula, a gente percebe que ela é menor, não é? Menor do que das gerações passadas, mas sempre vai ter esse ranço, né? Meio conservador, assim, dizer, não, na minha época, na minha geração e todas essas coisas, e que também está errado, né? Não é bem assim. Só que o problema, então, é vermos assim, será que já existiu um tempo onde o filme era bom? Porque se hoje em dia ver o TikTok, ficar passando ali, rolando a tela do celular com vídeos de 30 segundos
parece ser uma coisa maléfica para a formação e para a própria cultura, né? O sujeito não se detém em nada, ele acaba não aprendendo nada, ele acaba não se concentrando em nada por mais de 30 segundos. Será que o filme também não era algo do tipo? E quando nós vamos parar para pensar, e essa é a grande questão hoje, nós vemos que não, isso tudo começa com o cinema. E aí vai ter gente que vai dizer, não, isso aí tudo, na verdade, começa com a literatura escrita, quando em 800 a.C. resolveram botar no papel os poemas de Homero, e aí todo mundo podia ter acesso àquilo livremente. Antes o sujeito tinha que se reunir numa data específica, num festival específico, onde alguém iria declamar aquilo, ele tinha que estar ali naquele dia, senão só daqui a 4, 5 anos, de novo, para ter acesso àquilo. Mas a experiência, a intensidade de alguém que uma vez a cada 4 anos vai ouvir uma história sendo contada, a intensidade dessa experiência é muito maior. Então nós vemos que nada mais é do que o caminhar desses últimos 3.000 anos de nós termos as coisas cada vez mais rápidas, cada vez exigindo menos concentração, cada vez exigindo menos reflexão, menos memória. Não é? Um homem de 3.000 anos atrás, ele tinha uma memória muito mais prodigiosa que a nossa, infinitamente mais prodigiosa. Uma sociedade ágrafa, e o Adriano pode confirmar isso, tem uma memória muito mais prodigiosa, tem uma capacidade de memorização, e disso depende, né, da memória, depende a nossa cultura. O que o cinema faz, se ele passava o filme só uma vez na TV e eu tinha que esperar passar de novo daqui a 2 anos, se eu alugava uma fita e era caro, né, eu pagava ali... Tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar, e eu assistia 2, 3 vezes, às vezes, o mesmo filme, para que aquilo ficasse na minha memória e valesse realmente a pena aquela experiência. No momento que eu tenho tudo na mão, por mais que eu tenha tudo na mão, eu pegue ali um livro, pegue um vídeo, faça aquilo, o meu esforço intelectual, o meu esforço de cultivar a minha própria alma, de cultivar a minha inteligência, a minha vontade, a minha imaginação é muito menor. Então, antes de falar do conteúdo, né, seria interessante nós trazermos esse debate, que não tem acontecido, né? Então vamos aproveitar todas as oportunidades, inclusive o Fórum da Liberdade, para falar disso. Né? Vamos falar da forma, né? O que eu acho incrível aqui, por exemplo, é que está todo mundo aqui, viva a voz, tá? A gente está se vendo frente a frente, a gente está com pessoas, a gente não está assistindo vídeos, certo? A gente realmente vai aqui, conversa, toma um café, vai num palco, vai no outro, vai lá para dentro, encontra os amigos, conhece pessoas novas, e isso é algo que cada vez mais raramente está acontecendo. A cultura vai depender disso, né? Então, é legal falar do cinema porque ele foi um momento que hoje já parece ter passado, e talvez daqui a 10 anos, né, a gente possa voltar aqui nesse fórum e ver assim, o que aconteceu agora, né? Antes há 10 anos era o problema, o conteúdo do cinema, e aí trouxemos o trabalho. Não, talvez a forma mesmo do cinema tenha algo a nos dizer. Assim como a forma do livro impresso já teve, as diferentes formas de transmissão de cultura, elas vão mudando, né? E para além do conteúdo, existe a própria forma. E o cinema já, per si, apresenta diversos problemas na forma, né? Vou dar um exemplo e aí, com isso, eu passo a palavra. O cinema, a maioria das vezes, a gente diz que um filme é bom ou ruim quando a gente vai no cinema ou assiste um filme em casa. Se ele é bom ou ruim, o nosso único critério é se nós passamos aquelas horas ali assistindo com prazer o tempo todo, um prazer constante, ou não. Então, assim, se foi um filme que eu fiquei vidrado ali, não é? Nem reparei quando acabou a minha pipoca e aí terminou e aquilo ficou marcado, eu digo, nossa, que filme bom. Se eu tive que fazer qualquer esforço para continuar assistindo, eu digo que foi um filme ruim. Nossa, que grande crítica do cinema essa, né? Eu digo assim, ninguém que gosta de ópera, os aficionados em ópera, os aficionados em salas de concerto, em assistir e ouvir sinfonias, eles têm prazer o tempo todo. Ninguém que lê literatura, lê um romance, eu falava aqui fora agora com o Adriano, sente prazer o tempo todo, ele faz aquilo pela importância daquele gesto, daquela atividade, né? E o cinema, ele tem essa questão de dar prazer o tempo todo.
E nós não somos feitos para ficar 2 horas sentindo prazer, certo? O ser humano, biologicamente, ele não suporta 2 horas de prazer. E o cinema, ele foi montado, o que nós vamos fazer para sentir prazer durante 2, 3 horas? Maratonar uma série e passar a madrugada toda assistindo aquilo numa constância de prazer que depois acabou, meu Deus, acabou a minha série preferida, vou parar de sentir prazer, eu tenho que descobrir outra. E isso vai, não é? Essa busca de prazer. Então, assim, a mídia desse tipo, né, como o cinema e tudo isso, nós temos que diferenciar o que é prazer e o que realmente é cultura. Não é que a cultura não dê prazer, mas há tantas outras coisas que dão prazer. Não é o que define a cultura o prazer. A cultura, ela precisa de esforço também, de um esforço consciente, e que hoje em dia é uma sociedade cada vez mais buscando fugir da dor e buscando prazer muito intenso, e isso vai se refletir, sim, na nossa cultura. Eu gostaria de falar só sobre 2 pontos, assim, inclusive sobre essa das sociedades ágrafas, que eu acho bem importante. O primeiro, assim, eu tenho uma parte da minha família que é praticamente toda de cineastas. Eu moro em Brasília, um primo meu com quem eu converso bastante é cineasta, e uma questão que eu percebo, assim, conversando com ele, que a gente tem que lembrar, é que o cinema é uma arte extremamente cara. Talvez a arte mais cara, talvez seja mais caro. Claro, existem exceções. Talvez tu fazer um filme que é um monólogo ou um diálogo entre 2 pessoas, um diálogo em que os 2 personagens estão no mesmo lugar, deve ser menos custoso, mas em geral... Mas ele não dá tanto prazer. Mas assim, é uma arte, eu imagino, mais cara até do que uma música com uma banda, uma orquestra muito grande. Então, assim, eu imagino que a possibilidade de tu captar recursos para fazer um filme que não vai dar prazer durante 2 horas, mas que vai provocar uma reflexão estética, deve ser bem mais difícil, porque em algum momento chega aquela questão, olha, esse teu filme aqui custa um monte, só que ele vai atrair um público pequeno, sabe? E a arte, esse cultivo da alma humana, esse cultivo de virtudes, etc., essa reflexão que a gente está falando que a arte precisa provocar em vários sentidos profundos, ele tende realmente a atrair menos pessoas. Então, levando em consideração a diferença de custo entre tu publicar um livro e tu fazer um filme, até a gente entende mais por que o cinema acaba sendo tão mais efêmero do que outras artes, ou pelo menos ele padeça mais dessa busca pelo efêmero do que outras artes. Agora, realmente, eu achei interessante tu ter falado das sociedades ágrafas, pelo seguinte: quando tu estuda cultura, literatura, especialmente literatura africana, tu está lidando com sociedades, com povos que começaram a trabalhar a sua literatura escrita, de forma escrita, faz pouquíssimo tempo, às vezes 40 anos, 50 anos, 100 anos. E aí tu começa a estudar, assim, como é que era a literatura oral em Ruanda, na África do Sul, em vários locais. E tu descobres que nessas sociedades, a literatura oral também passa por uma diversidade de estágios. Por exemplo, existe um momento lá, isso aí eu já li sobre a literatura de um povo sul-africano chamado Zulu, que no começo a literatura era produzida de forma que havia música, dança, uma série de artes trabalhadas junto. Até que chegou um certo momento em que, a partir de um certo poeta, a arte verbal começa a se sofisticar e a arte corporal se aquieta mais. Ou seja, a literatura, a poesia oral, já não é mais uma performance total, mas se torna uma arte mais voltada para as palavras e para a reflexão. E, obviamente, que quando uma coisa dessas acontece, existem setores da própria sociedade onde essa literatura oral é produzida, que vão dizer: a literatura já não é mais como antes. Olha só, antigamente nós tínhamos o poeta tinha que cantar, dançar, tocar instrumentos, agora ele só precisa falar, e ela está ficando intelectual demais. Ou seja,
isso é importante porque quando a gente pensa nas sociedades ágrafas, a gente pensa assim, um monte de gente em volta de uma fogueira durante séculos. Não, mesmo na sociedade ágrafa, a forma como a arte, como a literatura é produzida, vai modificar e vai ter os seus prós e contras. Isso é muito importante, porque eu já ouvi muitas pessoas me perguntam assim, mas escuta, como é que é essa passagem do oral para o escrito na África? Deve ser uma mudança radical. Eu digo, é uma mudança radical, assim como houve outras dentro de uma cultura oral. Ou seja, por isso que eu concordo do cinema para o TikTok. Assim como o cinema mudo para o cinema falado, que teve pessoas dizendo, meu Deus, o cinema falado agora vai perder completamente a magia. O cinema colorido perde-se a arte. Ou seja, como tem o Sócrates reclamando, né? Pô, agora inventaram que vão escrever livro. Exatamente. Que história é essa, né? Agora ninguém mais vai pensar em nada. Ninguém mais vai pensar, não vai mais humorizar. Porque vai ter livro. Aí se o cara quiser saber alguma coisa, ele vai lá e lê. Aí não vale. Exatamente. Ou seja, a gente está sempre lidando com essa sensação de que a cultura está a um passo de se acabar, sabe? E, na verdade, o que permite que a cultura continue, na verdade, não é a mídia que está sendo, mas, assim, uma certa atitude. E essa atitude, eu acho que é a que o Clístenes falou. Tem um momento que tu tem que dizer, esta obra aqui, que eu vou consumir agora, seja um livro, seja uma música, seja um cinema, eu não estou esperando que ela me distraia e me dê prazer o momento todo. Eu espero que ela me desafie também, sabe? Então, essa é a atitude que a gente tem, seja diante do cinema, seja diante de uma série, seja diante de um... Mas eu digo, desconfiemos, nós devemos desconfiar quando ela está nos dando prazer o tempo todo. Exato. Não é normal para o ser humano sentir prazer. É importante exercitar o ócio. Exatamente. Né? Eu preciso me forçar aquilo. Me forçar ao ócio. Né? Me forçar ao ócio. Não é algo que acontece assim livremente. Né? Eu vou ler quando eu estou com vontade. Eu vou ler quando, né, me dá assim, inspiração. Eu vou ouvir música quando eu estou bem, quando eu não sei o quê. Não, eu preciso realmente me dedicar àquilo de forma consciente e desafiadora, né? Eu preciso buscar esse desafio mesmo. E os senhores, como professores, sempre perceberam, vamos lá, desde a infância de vocês e olhando hoje em dia para o exercício da profissão de vocês como professores, sempre existem os desafios da educação. Hoje, atrapalha mais a questão da tecnologia e do TikTok e talvez as crianças e adolescentes tenham mais dificuldade de pegar um livro difícil e ler? Ou no passado isso também sempre existiu, mas não tinham tantas distrações? Eu começo falando porque eu tenho uma resposta. Eu acho que para nós mesmos está mais difícil. Eu noto que para mim às vezes é mais difícil. Eu vou pegar um livro e aquele celular está ali do lado, sabe? E se eu perder alguma coisa que foi, por exemplo, eu vou ser bem sincero agora. Agora eu fui desligar o meu celular para baixar e aí eu vi uma chamada no WhatsApp de uma pessoa e foi algo bastante problemático e eu já me desorganizei, eu disse, não, peraí, Adriano, tu tem que te focar agora, sabe? Tu não pode te deixar ao sabor de qualquer coisa que acontece no teu celular, de coisas que estão toda hora te chamando, porque sempre vai ter. Não, mas eu tenho que ver essa notícia, eu tenho que ver isso aqui, tem uma pessoa que falou não sei o quê, eu tenho que me atualizar com o que aconteceu. Então, na verdade, para nós mesmos é difícil. Imagino que para as crianças sejam ainda mais... Eu não sou pai, mas eu sou tio. E eu vejo para o meu sobrinho, como para minha irmã, é difícil às vezes trabalhar para que as telas não sejam a companhia total delas. E não só delas, porque eu já li também sobre o comportamento de crianças que, claro, elas refletem muito do que elas estão vendo dentro de casa. E aí os pais estão sempre ali no computador ou no próprio telefone e não estão mais com livros. Até porque o livro também virou um Kindle, virou um outro tipo de ferramenta. Exato, outra tela. E isso vocês enxergam que também é uma evolução natural
tecnológica que veio para ficar e daqui vamos em frente, ou isso pode vir realmente atrapalhar no sentido de cognição e de desenvolvimento de habilidades para o futuro dessa geração? É difícil de dizer porque, como eu disse antes, o exemplo de Sócrates, a existência de livros atrapalhou, certo? Esse desenvolvimento da tecnologia, no século XX ele foi bastante previsto, né? Principalmente pelo Marshall McLuhan, que estudou muito o fenômeno da mídia no início da televisão, e o Ivan Illich também, que andou aqui na América Latina. Ele era uma espécie de sacerdote meio herético, assim, meio dissidente e tal, andou muito por aqui, e ele logo previu todos esses fenômenos, né? E isso era o início da televisão só. Mas os dois chegam a conclusões bastante diferentes. Assim, quando vai mudando a tecnologia, vai mudando, as coisas todas mudam, mas mudam de uma forma que a gente não sabe para onde vai. Então, assim, no momento, a escrita é uma tecnologia. A civilização nasce sem escrita. A escrita é uma necessidade do progresso da civilização. Toda a civilização nasce sem escrita, mas ela, enquanto civilização, no conceito clássico de existência de uma cidade, com uma hierarquia política complexa, divisão de tarefas complexas, né, especialização das tarefas de cada um, dos trabalhos e tudo isso, divisão em castas sociais também, que é algo bastante típico da civilização. E a escrita sempre vai ser uma necessidade de muitas civilizações. Assim foi na Suméria, no Egito, na Índia, na China. Uma hora aparece a escrita. E com ela vem diversas... ao mesmo tempo que há um progresso muito grande, por um lado, porque tu tens como registrar informações muito básicas e que não valem a pena por si mesmas, como o estoque do almoxerifado, quanto eu tenho de grãos, quanto eu tenho disso e daquilo, não é? É muito melhor anotar do que eu tenho que guardar na memória, não é? Eu só vou ali e consulto. Mas há um momento onde se passa a se falar de literatura, de filosofia, de religião, também de forma escrita. E há um problema com isso, né? Porque ela deixa de ser uma coisa viva e se torna algo engessado. Então, a mitologia grega, ela morreu, não foi com o nascimento da filosofia, ela morre com o nascimento da literatura escrita. No momento que ela vira literatura, alguém vai contar uma história e diz, não é assim, ó, tá aqui no livro, não foi assim que aconteceu. E o normal da religião e do texto sagrado e da literatura é que o sujeito, cada um tem a sua própria versão, a sua própria interpretação e vá mudando aquilo, né? Vá adaptando aquilo às próprias circunstâncias, não é? A religião ainda consegue ser viva porque ela é dada à interpretação, e isso nas mais diferentes religiões, né? Houve um imã muçulmano interpretando o Corão, o outro vai falar de uma outra forma, ele só tem que se ater no texto, mas ele pode interpretar de outras formas, né? Então, assim, a mudança na sociedade é patente com toda e qualquer tecnologia de informação. Então, assim, a escrita é uma delas, mas não é só escrita. Na antiguidade, nós escrevíamos, por exemplo, em grego e latim, com todas as letras do mesmo tamanho, não tinha maiúsculas e minúsculas, não existia espaço entre uma palavra e outra, não existia pontuação, não existia nada disso. Para ler, era necessário ler em voz alta. Isso fazia com que tu precisasse de solidão para ler. Tu tinha que estar sozinho, senão tu incomoda os outros lendo. Ou, quando é um grupo de estudos, todos leem uma e a mesma coisa e debatem sobre uma e a mesma coisa. Na Idade Média, no período carolíngio, se desenvolve algo que parece tecnologia, sim, da mais avançada. Começa a botar espaço entre as palavras e pontuação. Isso fazia com que muita gente pudesse ler livros diferentes ao mesmo tempo e discutir ideias diferentes. Isso vai fazer com que 300 anos depois disso ser inventado e divulgado, nasce a universidade. Porque eu tinha tantas ideias circulando, tão diferentes, que foi necessário criar uma estrutura e uma instituição para que isso pudesse ser debatido, né? A próxima revolução tecnológica é a própria imprensa, onde agora o sujeito não ia só ler e estudar na escola, na universidade, mas ele lia em casa. E em silêncio em casa. Nossa, isso aí foi uma grande mudança, porque daí agora as pessoas estavam pensando e não estavam mais discutindo, e ninguém sabia mais o que o outro pensava. E aí eu preciso mudar, toda a sociedade vai mudar,
porque cada um agora tem uma ideia. Antes, todas as ideias eram compartilhadas uns com os outros, porque se lia no mesmo ambiente e se discutia cada uma das ideias, e a gente conhecia cada um dos livros que cada um estava lendo. Eram poucos livros. Agora, todo mundo lê uma coisa diferente, e quando vai debater, tem muito menos tempo, tem muito menos oportunidade de trocar essas experiências e tal, e a gente começa a criar uma cultura mais individualizada com isso. Depois da imprensa, a próxima grande revolução foi agora a informação que nós temos com a internet. Ontem eu estava lendo com os meus alunos um texto de uma edição direta, né? Eles no celular, cada um com o seu celular, no site do Google Books, um livro do século XVIII, com ortografia antiga, certo? Com a tipografia antiga e tudo isso, estavam tendo dificuldades e nós estávamos trabalhando na capacidade de ler esses textos antigos. Então, era impensável há 30 anos ler um texto do século XVIII. Esses livros estavam trancafiados nas bibliotecas e que ninguém podia mexer, porque senão ia estragar. Agora ele está digitalizado e eu só passei o link do grupo de WhatsApp dos alunos e nós todos estávamos lendo. O que vai acontecer disso, eu não sei. Alguma coisa vai. Só que não há como prever. Então, assim, tem muita vantagem? Tem, mas sempre há um atrofiamento da memória, um atrofiamento do debate, um atrofiamento da capacidade que nós tínhamos de gastar horas e mais horas discutindo um único tema, como fazíamos na antiguidade. Depois um pouco, né? Ou às vezes meses, depois horas, né? Agora minutos. Nós vivemos uma sociedade em que falar 5 minutos de um mesmo tema já é uma pessoa chata, certo? Porque, tu só fala da mesma coisa sempre, né? Já tá 5 minutos que tu tá contando uma história, que isso? Não aguento mais, eu já pego o celular e já mudo de assunto aqui, porque vivemos, não é? Pense nas pessoas que vocês conhecem ou em vocês mesmos, porque eu agora, dizendo isso, eu penso em mim mesmo. Será que eu consigo falar mais de 5 minutos sobre o mesmo assunto com alguém? Ou já vou me irritar com uma opinião que ele deu sobre política, religião, cultura, ele não gostou do filme que eu gostei, ele não, assim, então vou mudar de assunto para a gente não brigar, não é? E isso é uma consequência da tecnologia que nós já estamos vendo, né? Assim como utilizar a tecnologia de uma forma mais rasa. Porque, por exemplo, com o avanço também natural aí das redes sociais, as pessoas têm acesso a muita informação, acesso ao conhecimento está ali na palma da mão, literalmente. Mas difícil de encontrar quem vai estar lendo um livro tão antigo e de uma letra, uma caligrafia também difícil para nós, que nos é estranha. E aí eu pergunto para vocês, neste avanço das redes sociais, da comunicação, tá? Todos podem falar, podemos debater através das redes sociais também, colocar as nossas ideias, talvez rasas, não tão profundas como num debate socrático. Mas qual seria, então, o papel dos intelectuais na reconstrução de um consenso sobre, voltando à primeira pergunta sobre a verdade, sobre um consenso e fazer pensar sobre as informações que nos são postas ali todos os dias? Qual é o papel dos intelectuais neste momento? Olha, primeiro é estar aqui, certo? A gente precisa estar falando com as pessoas aqui de verdade. Por mais que vocês não estejam ouvindo a minha voz, e sim um ímã com um papelãozinho que está vibrando na orelha de vocês agora, mas é tentar nos esforçar por estar com as pessoas de verdade, porque senão a gente não sabe quem está falando. E é uma coisa positiva que eu acho da inteligência artificial, que agora a gente não vai, com o tempo a gente não vai mais acreditar em nada do que está na internet, e isso é bom, né? Ou o sujeito vai dizer na minha frente, na minha cara, que eu posso tocar que nem Tomé, assim, que só acreditaria se tocasse nas feridas de Cristo. Nós vamos ter que fazer isso, certo? Porque não dá mais para acreditar nada. Quem escreveu esse texto? Eu sei lá. Pode ter sido a inteligência artificial. Vou levar a sério? Não. O ideal é que isso aconteça, né, para que a gente realmente volte a falar com as pessoas. E o papel dos intelectuais é justamente promover essa volta da comunicação, essa volta da expressão pessoal, né, essa volta da autenticidade, né, da autoria e da autoridade. E todas essas palavras têm a mesma raiz, né? Isso é importante que seja renovado, e eu acho que a própria tecnologia, como um efeito rebote,
vai nos levar a isso, né? A volta dessa autoridade, a volta de, olha, nós vamos precisar de confiar em pessoas, não dá para acreditar mais no que sai na mídia, porque eu vi no celular e isso não é prova de nada, mas eu vi uma fotografia, não dá mais para confiar em nada, certo? E isso é muito bom. Aí eu vou ter que ver as coisas, acontecendo. E eu não posso ficar por aí viajando o tempo todo, o que vai fazer com que a minha vida esteja mais concentrada no local onde eu estou, né? A atividade do intelectual ser mais concentrada no bairro onde ele mora, na cidade, onde as pessoas o conhecem, onde as pessoas encontram com ele no supermercado e podem saber que aquela pessoa existe e logo que as ideias que ele tem correspondem à sua própria vida. Então, o papel do intelectual vai ser agora continuar vivendo, né, no meio das pessoas e promover justamente essa volta a uma vida, né? E eu dizia antes da gente começar, né, pô, que legal que aqui tem gente, né? Porque nesses nossos tempos aí, assim a gente fica sentindo falta dessa barulheira, dessa zoeira toda que tem aqui, mas, pô, são pessoas, certo? Vocês estão aqui sentados, vocês são pessoas. Eu estou olhando realmente para vocês, não é a inteligência artificial que criou vocês, e o que eu estou falando aqui é o que eu estou dizendo mesmo. Não é a inteligência artificial, não é um editor, não foi um copywriter que escreveu nada disso, né? Um ghostwriter, ou seja lá o que for. Não, somos nós aqui. Por pior que seja a qualidade do que eu estou dizendo, sou eu que estou dizendo. E vocês podem ter certeza disso, e eu posso ter certeza que vocês estão ouvindo, né? Eu diria o seguinte: existe uma atitude muito comum nos intelectuais que eu acho extremamente complicada, que é muitos deles dizerem as pessoas, os governantes, não deveriam ouvir os intelectuais. Deveriam ouvir as pessoas que não são intelectuais. Mas é para isso que serve o intelectual, ele serve para falar para os governantes e tal, vai falar para... Bom, a ideia de que os intelectuais não deveriam ser ouvidos porque são pessoas, não dá para confiar no intelectual, porque ele é muito viajante, etc. Eu acredito que existe um lado de baixa autoestima nisso aí, mas também existe uma espécie de arrogância. Porque se eu, como intelectual, digo, vocês não deveriam ouvir para mim, me ouvir, simplesmente o que eu tenho a dizer não tem nada a contribuir. E sendo que se eu sou uma pessoa que me dedica ao estudo, muitas vezes é porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, eu sei que vocês não vão dar a mim o valor que eu acho que eu tenho que ter, sabe? Eu acho que o valor do intelectual é enorme, exatamente no que o Clístenes falou, articular ideias do passado, do presente, e aproximar os seus ouvintes de formas de entender a realidade diferentes. Só que não, ele não é ubíquo, ele não tem o saber todo. Então, existe um local bastante determinado do intelectual, ele não é um demiurgo, não é alguém que sabe tudo, mas ele também não é alguém que não tem nada a contribuir. Então, é muito importante tirar o intelectual tanto de um local idealizado, aquele que vai ter resposta para tudo, mas também daquele que simplesmente não tem nada a contribuir. Olha, pensa no quanto é colocado em venda de livros, quanto dinheiro é colocado na universidade pública, em pesquisa, ou seja, sim, existe uma expectativa de que, olha, nós precisamos desse conhecimento, nós precisamos de pessoas que se dediquem ao conhecimento. E aí, claro que existe os diferentes intelectuais dos diferentes campos. O que tu pode esperar do intelectual da literatura? Talvez não seja uma grande análise econômica. O intelectual da economia, talvez, se um intelectual de economia for falar sobre questões políticas, explicitamente políticas, e arte. Exatamente, talvez tu não vai ter ali uma análise muito profunda. Então, eu teria desconfiança também desse intelectual, acontece que, durante um tempo, a figura do intelectual era, de certa forma, aquela pessoa que sabia, né, sobre tudo, né? Que tinha o conhecimento, que podia falar sobre tudo, que poderia esperar uma ideia interessante, ideias interessantes de um intelectual sobre quase todos os assuntos. Eu acho hoje, me parece que
isso sim está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. Então, realmente não é uma figura para ser idealizada, mas é uma figura para ter uma contribuição muito específica. Ser valorizada. Ser valorizada, exatamente, especialmente dentro do campo que ele sabe falar. Exato. Sabe? Cuidado com aqueles intelectuais que estão falando sobre tudo. Entende? Não, cuidado com todos os intelectuais. Com né? todos os intelectuais. Isso sim. Mas essa coisa que o filósofo alemão do idealismo, né, o Fichte, ele saiu da universidade um dia bem louco, assim, os alunos dele o idolatravam, achavam ele muito inteligente, anotavam tudo que ele dizia, e ele vendo aquilo tudo, ele saiu um dia na feira, subiu numa caixa de rabanetes que tinha ali, e começou a falar com o povo, né? Começou a dar uma aula de filosofia, muito didático, o pessoal começou a ouvir ali, e outros, né, jogaram frutas nele, essas coisas assim. Independente do pensamento de Fichte ser bom ou ruim, a atitude dele, para mim, eu acho que é o que melhor exemplifica. E eu dou graças a Deus que a gente tá aqui numa poltrona super confortável. Exatamente. E não precisa subir em caixa de frutas. Em caixa de frutas, em caixa de beterrabas. Professor Clístenes, professor Adriano, agradeço imensamente vocês dedicarem um tempo para nós e estarem aqui conosco, compartilhando sua sabedoria, e encerramos agora já com o nosso tempo estourado o nosso painel. Agradeço também a presença de todos, tenho certeza que tinham dúvidas e perguntas aqui para contribuírem no nosso bate-papo, mas vai ter que ficar para uma próxima. Muito obrigada e desejo a todos um excelente Fórum da Liberdade. Muito obrigado. Obrigado.